Vamos lá, parte 2 dessa série de vídeos aí sobre a relação das pessoas com Deus, sobre as pessoas entenderem o coração de Deus ou não, e se frustrarem, por aí vai. Então, a gente estava falando do quê? Você tem a linguagem de programação e você tem o código certo, o manual, a documentação. É isso que está na Bíblia. Só que o que acontece? Ao contrário de apenas uma linguagem de programação, parte do intuito de você viver bem significa você amar. E o amor, ele não é apenas um conjunto de ingredientes neuroquímicos. Não basta você pegar e colocar num frasco e pensar agora é o sentimento do coração. Não é. Isso está muito mais para paixão do que para amor verdadeiro. E é aquela coisa. Vamos pensar na parábola do filho pródigo. Você tinha todos os ingredientes, todas as boas práticas feitas pelo irmão do filho pródigo. Ele estava lá com o pai, ele cumpria as regras, ele não desperdiçou herança, ele fez tudo conforme o regulamento. Mas o pai dele fez a cerimônia para o filho pródigo que voltou. E esse foi o estopim para ele revelar que estava com inveja, ficou com inveja do irmão dele, que tinha sido cuidado pelo pai dele, e ele não, segundo a expectativa dele. Ou seja, mesmo estando fisicamente perto do pai, ele não sentiu o amor do pai. E o filho pródigo, que estava longeão, no chiqueiro, foi para perto do pai e sentiu o amor do pai. Por quê? Porque ele abriu o coração antes, ele se arrependeu antes. E esse é o ingrediente. É isso que, se você ler o manual, você não vai assimilar a semântica do negócio. Você pode ler que é para se arrepender, mas você não vai entender o que isso significa na prática. Você pode ler que é para você fazer os 10 mandamentos, mas você não entende a semântica desses 10 mandamentos. O porquê que eles são aqueles ao invés de outros. Você pode ler as parábolas e não entender exatamente o que quer dizer as parábolas. Esse é o problema. Você pode ler a história de Davi e começar a idolatrar Davi, ao invés de você entender todas as dinâmicas envolvidas na história de Davi. Você pode achar que Deus não se arrepende, por exemplo, sendo que na Bíblia está escrito que Deus se arrepende no Velho Testamento e não com o termo metanoia, tá? Inclusive é 5162, tá? O termo em hebraico. Se você quiser ver lá no Bible Hub, salvo engano é 5162 o verbo e o substantivo sobre arrependimento em relação a Deus. Então sim, Deus se arrepende, sim. Agora, o que acontece? Se você levar ao pé da letra o negócio, você não vai entender. Você precisa sacar qual que é o intuito por trás daquela mensagem. Esse é o ponto mais importante que a galera não entende. E como é que você consegue assimilar essa semântica e tudo mais? Você precisa deixar de lado algumas coisas, como por exemplo, o teu orgulho. O que é o teu orgulho? É um mecanismo de defesa de um mundo hostil. E aí você começa a achar que você é grande coisa, você começa a achar que você sabe alguma coisa, você começa a achar que você é importante, que você é especial e tudo mais. E o que acontece? O orgulho, ele parte sempre de meias verdades. Quando você pensa assim, eu sou especial, de certo modo é uma verdade, todo mundo é especial diante de Deus. Agora, quando essa semântica, esse significado de ser especial significa você diminuir o outro e você se achar superior ao outro, aí é um problema, entendeu? Quando você se acha especial e aí acha que você não tem as responsabilidades que as outras pessoas têm, isso é um problema. Quando você acha que você é especial, mas que não precisa passar por aprendizados que os outros precisam, ou que os outros estão passando, isso pode te prejudicar, entendeu? Então tem uma série de problemas nesse sentido. Então, essa falha em entender a semântica, o significado do contexto bíblico, leva as pessoas a quê? A sofrerem.
Aí as pessoas acabam entrando num modo de birra. E elas pensam assim, então elas decidem apostar no orgulho, em estarem certas, mesmo não estando, e elas acabam sofrendo em loops desnecessários até aprenderem. Esse é o primeiro ponto, que já é ruim por si só. Mas não bastasse isso, elas acabam arrastando outras pessoas para sofrerem junto delas. Por exemplo, se você acaba, através de uma prática, você acaba, enfim, convencendo outras pessoas a cometer um pecado, entre aspas, que é uma palavra meio polêmica, né? Ou a um erro, você induz outras pessoas a se ferrarem junto com você. Se você, por exemplo, usando termos mais moderninhos, se você é um influenciador digital, e aí você tem uma postura num vídeo ou uma postura pública, isso pode ser prejudicial para as pessoas que te seguem, porque você ajuda a formar opiniões. E se as suas opiniões estão baseadas em mentiras, você vai levar um monte de gente para a mentira. E elas, ao irem na mentira, vão sofrer. E elas vão ter depositado a confiança em você, e aí vão sofrer porque você estava numa perspectiva mentirosa. Então é mais ou menos isso que acontece em relação a todo mundo que não segue o caminho correto, dentro desse contexto semântico, tá? Então assim, sempre vai ter um tio, um Zé, para pegar e interpretar errado porque quer, qualquer coisa que for falado. E aí a escolha de interpretar errado é da pessoa. Agora não seja essa pessoa. Ao invés de você ficar melindradinho porque você ouviu uma coisa que você não esperava ou que você não gostou, aproveita para aprender alguma coisa com isso. Porque aí pelo menos vai estar sendo inteligente. Já que você não foi sábio o suficiente e fez merda, pelo menos seja inteligente para sair dela, tá? Então, se você fosse sábio, você leria a Bíblia e evitaria entrar numa série de problemas. Mas como estatisticamente a maioria das pessoas não é, elas precisam sair desses problemas. E a solução para sair desses problemas também está na Bíblia. É por isso que é importante você ler. E não só a narrativa de Jesus Cristo, amoroso pra caramba, da hora demais e tal, porque essa narrativa também é distorcida. E as pessoas acabam pensando que tá tudo bem, elas podem meter o pé na jaca à vontade, porque sempre vai ter Jesus, e elas meio que se consultam com Jesus como se elas fossem tomar um banho, assim. Me sujei todo, perdão, Jesus Cristo, aí pronto, aí tá limpo de novo. Não é assim que acontece na prática não, cara. Você errar, você precisa ter uma disciplina para que esteja garantido que você não erre e que você não arraste outras pessoas para o erro. Uma coisa é o perdão ser concedido para você, o perdão dos seus pecados e tudo mais, e você se libertar dentro do seu coração. Isso é o básico. Outra coisa é você não cometer de novo o mesmo erro. O que é a coisa mais comum hoje? As pessoas erram, dizem que se arrependem, dizem que estão muito mal pelo que elas fizeram, pedem perdão da boca para fora, mas no fundo elas não se sentem arrependidas. No fundo elas se acham com a razão. Então é embaçado, cara, porque a pessoa tá tão alheia, tá tão anexa, fora da realidade. Como é que você vai mostrar para ela a perversidade dos caminhos dela? Entende? Então, a maioria das pessoas só aprende na base da porrada da vida, cara. Elas só aprendem se ferrando. E elas se ferram até elas pegarem e pensarem assim, não, eu tô errado na minha maneira de pensar. Mas eu te falo, você não precisa se ferrar para você cogitar essa hipótese. As pessoas, elas só largam mão do orgulho delas depois que elas tomam uma sova da vida.
Antes disso, elas ainda ficam agarradas que nem um carrapato no orgulho, mano. E aí isso só causa mal para elas e para as outras pessoas. Então é revoltante o fato delas não estarem nem aí para os outros. Às vezes as pessoas agem de maneiras egoístas para tentar limpar ou livrar a própria raba. Mas na hora de pensar no outro e de como elas podem ser pessoas melhores para que os outros, e não só a própria família ou a tribo, mas todo mundo se beneficie, aí as pessoas não pensam assim. Elas não querem ser boas pelos outros, elas só querem ser boas para elas próprias. E elas vivem de aparências, aí fica nessa palhaçada. Resumindo, aí você se ferra pra caramba até você aprender que não é assim que se joga o jogo, entendeu? O resumo, o spoiler do game é o seguinte: não vai ter futuro para quem tá na soberba, não tem futuro. Leve o menor tempo possível para assimilar essa verdade e mudar de conduta, ou sofra com as consequências. E aí é onde está escrito na Bíblia as consequências. É aí que tem tantas pragas escritas e tantas coisas tão aparentemente pesadas faladas por Deus, porque Deus ficou tão puto que os caras não escutaram por bem e acabaram se ferrando enormemente. E isso foi atribuído a Deus de modo que, numa tentativa de esperança que as pessoas deixassem de fazer merda pelo medo, não funcionou. Então, se não for pela sabedoria, vai ser pela dor. Que seja pela sabedoria. Só que para você ter sabedoria, você precisa ter humildade. E para ter humildade, você precisa gradativamente se perdoar e perdoar os outros. Consequentemente, você vai se amar e amar os outros também. Segunda parte tá aqui. Deixa o like, compartilha, faz os trem todo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Faça uma semana excepcional. Tamo junto e até a próxima.